boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso programa ao vivo nos estúdios da Just TV. Hoje, 5 de novembro, é o Dia Nacional da Cultura e da Ciência, data instituída em homenagem ao grande estadista, abolicionista, jurista intelectual, pioneiro da cidadania e dos direitos humanos, o pensador brasileiro Ruy Barbosa, que nasceu em 5 de novembro de 1849. Já dizia Ruy Barbosa, de tanto ver triunfar a maldade, de tanto ver crescer a injustiça nas mãos dos homens maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Sabia tudo esse Ruy Barbosa. E agora nós vamos para o nosso Minuto Beleza com o cirurgião vascular, Dr. Márcio Steinbruch. Rodou. Olá, eu sou o Dr. Márcio Steinbruch, cirurgião vascular. Constantemente vive me perguntando sobre a influência do salto alto na formação de varizes. Para que a gente possa entender essa ligação, vamos relembrar um pouquinho como é feito o bombeamento do sangue venoso das pernas. Ele tem que subir contra a gravidade, portanto a musculatura da panturrilha, barriga da perna, é quem faz esse bombeamento conforme a gente caminha. Então agora vamos pensar, se eu tenho que fazer este movimento de caminhada, que é o que faz bombear, na hora que eu uso um salto muito alto, eu não consigo fazer este movimento chamado movimento de báscula com o pé. Então o salto alto prejudica e muito a utilização da musculatura da barriga da perna, fazendo com que haja um represamento do sangue e com isso haja uma piora do retorno venoso. O salto alto não vai provocar o aparecimento de varizes, mas vai piorar e muito para quem já tem varizes. Agora, aquelas profissionais que são obrigadas a usar salto alto, principalmente as aeromoças ou outras profissões que exijam, é muito importante a prevenção paralela com o uso de meias elásticas. Mas não torçam o nariz, existem meias elásticas bonitas e modernas que parecem até com meias de nylon. Elas usadas concomitantemente com o salto alto podem prevenir e te proteger. Qualquer dúvida a mais, www.livredevarizes.com e até a próxima. É isso aí, então continuamos usando, não vamos descer do salto nunca, mas vamos usar as meias aí com tanta tecnologia. Um beijo para você, Dr. Márcio Steinbruch, querido, e muito obrigada. E quero mandar um beijo também para a Ana Letieri e para o Valdir, da revista Plástica em Forma, que está nas bancas. Adorei a minha matéria. A revista tá linda, parabéns para toda a equipe aí da revista Plástica em Forma, com dicas. Então corra para as bancas e garanta o seu exemplar. Beijo para vocês todos aí da Plástica e Forma. Bom, eu estou com a minha convidada, ela é advogada que atua na área do direito trabalhista, é especialista em direito penal e palestrante para empresas e instituições de ensino com visão moderna dos direitos e deveres trabalhistas. Eu estou com a doutora Ana Bernal. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, Adriana, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com essa audiência maravilhosa, não só no Brasil, mas além da fronteira. A internet é uma ferramenta que nos leva para todo mundo, né? Uma ferramenta poderosa e o mundo pode nos ver, né? O mundo pode nos ver. Que Obrigada bom. Pelo convite, é um prazer muito grande estar nesse programa. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, doutora, para que os nossos internautas lhe conheçam, qual que é a sua formação? Eu sou advogada formada, eu fiz especialização em Direito Penal e Processo Penal. E a carreira depois se direcionou um pouco para a área trabalhista por conta de convite de um amigo que tive a honra de palestrar a título de convidada e gostei muito. E de lá para cá eu comecei a difundir essa área
por conta das solicitações das empresas. Muitos empresários me pedem para que eu faça esse trabalho junto aos funcionários na empresa. Então a gente vai dirimindo as dúvidas que os funcionários têm e também aquelas que vão surgindo nas empresas. Então a gente intitulou esse trabalho de direitos e deveres trabalhistas, porque os trabalhadores têm direitos, mas também têm alguns deveres. Claro! Então a senhora chegou à área trabalhista através desse amigo. Foi um convite de um amigo, por incrível que pareça. Ele falou, não, é interessante, eu queria que você fosse. E eu fui e gostei. Então comecei a dar difusão a esse trabalho e estou gostando muito realmente, principalmente para essa atuação nas empresas. Bom, como nós estávamos aqui conversando, nós estamos numa TV na internet. Como é que a internet transformou a relação entre as pessoas e a justiça trabalhista? Olha, transformou para melhor, nomeadamente agora com o peticionamento eletrônico, então nós vamos bem menos ao fórum, então isso para nós foi uma facilidade. A consulta dos processos digitais é feita no escritório, não tenho a necessidade de estar um estagiário no fórum todos os dias, e o peticionamento pode ser enviado também online, através de um sistema que nós nos credenciamos, então eu vejo com bons olhos também na justiça a internet. Sim. Bom, dizem que a justiça no Brasil é muito lenta, né? A senhora acha que se a pessoa se sente prejudicada, ela deve procurar os seus direitos? Olha, Adriana, eu sempre sou por uma boa conversa antes. Então, a justiça realmente, como você falou, ela não é tão célere como a gente gostaria, mas até por conta de quanta demanda nós temos na justiça. Eu acho que é um problema grande que atinge hoje o ser humano, é a falta de conversação. Isso nós percebemos também na área do direito. Então as pessoas no primeiro obstáculo, no primeiro rompimento de um contrato de trabalho, ao invés de tentar uma conversa, dirimir até muitas vezes de forma amigável, já se procura a justiça do trabalho para dirimir essas dúvidas. Lógico que é um direito do trabalhador procurar a justiça quando o direito lhe foi subtraído, mas às vezes se procura antes mesmo de uma conversa. Tá vendo? Em tudo na vida, o diálogo, a conversa é muito importante, né? Com certeza. Eu acho que, eu não sei se o tempo ele tá numa velocidade absurda, que as pessoas não têm mais paciência. Isso também não só no relacionamento de ordem profissional, mas nos relacionamentos sentimentais, no dia a dia. Com certeza. As pessoas, não deu certo, já vai para o próximo, ou vamos para a justiça. Tá assim, então, geral, não é isso, doutora? Eu acredito realmente que esse entrave da justiça tem N motivos e não vamos nós avaliá-los aqui. Mas um dos grandes problemas é a falta de conversação, principalmente na área trabalhista, porque o empregado, se sentindo lesado, não procura a empresa para ter uma conversa prévia e muitas vezes já procura a justiça do trabalho, coisas às vezes muito simples de serem dirimidas na própria empresa. Então, com essa conversa que a gente tem, que é a palestra que a gente dá, a gente traz esse empregado que às vezes já está insatisfeito com alguma questão, a gente traz essa questão para a empresa e a gente tenta colocar para a empresa que ela trabalhe esse problema que já está sendo detectado para dirimir algumas questões e não virar amanhã um processo trabalhista. Falando a pessoas que têm emprego formal, legalizado, todos têm direito ao 13º salário? Sim. Todo aquele que tem um registro, que é um empregado CLTista, tem direito ao 13º salário, que é um abono legal que é dado ao empregado ao final do ano, ou final ou no começo. Sim, mesmo é isso que eu gostaria de saber, quando que o 13º salário deve ser pago? Então, ele deve ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira parcela paga até fevereiro e a outra até novembro e a outra até 20 de dezembro. O que pode acontecer é o funcionário que quer receber aquela parcela do 13º junto com as suas férias, ele solicita à empresa no mês de janeiro para que esse valor a mais seja reposto junto com as férias. Isso é possível e também é uma coisa que poucos funcionários sabem disso. O que ele significa para o trabalhador, doutora?
O 13º ele é um salário a mais além do salário do trabalhador. Então, se ele oferir um salário X no último mês, ele vai ter o mesmo salário a mais no final do ano. Ele é um abono, como mesmo, um abono legal, um abono natalino. Isso significa muito para o trabalhador, porque é a forma de alavancar, às vezes até pagar dívidas, com toda a certeza, Sim. alavancar, fazer até contratação de algum outro trabalho ou alguma outra compra que está ali oprimida o ano inteiro. Então ele dá um reforço nas finanças e com certeza, intelectualmente, o funcionário fica mais contente, mais feliz, com toda a certeza, né? E, bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a lei sobre os empregados domésticos. O que mudou com a nova regulamentação? Foram várias coisas que teriam que ter mudado. Efetivamente, não mudaram ainda na prática, porque a maioria está precisando de regulamentação, e não está regulamentado ainda. Então, nomeadamente, o horário. Por exemplo, a empregada doméstica não tinha obrigação de horário, ou seja, ela podia entrar às 6 da manhã, às 5 da tarde, não havia o pagamento dessas horas extras a essa funcionária. Hoje ele é obrigatório. Então se obrigou, embora muitas pessoas tenham optado por não ter o livro de ponto para registrar esse horário, mas hoje a empregada doméstica pode sim ingressar com uma ação trabalhista pleiteando essas horas que ela trabalha mais. Lógico que vai depender de provas, mas que ela pode sim. Então esse é uma das vantagens que ela adquiriu. O fundo de garantia, que infelizmente não foi regulamentado, porque precisamos de regulamentação para saber o quanto que o trabalhador deve ou não recolher, ainda está sendo discutido. E basicamente as grandes diferenças foram essas, entre outras, seguro-desemprego, que ela não tinha, mas todas dependem ainda de regulamentação. Como é que a senhora vê o Brasil hoje com relação aos trabalhadores? O governo do Brasil ampara seus trabalhadores? Sim, eu acredito que ampara, sim, ampara. Nós temos legislação que eu considero, em algum ponto específico, até já um pouco desatualizada, mas nós temos uma legislação muito grande, a CLT, temos a Constituição que traz amparo grande aos trabalhadores também, o artigo 7º da CLT, ele tem várias previsões para o trabalhador, então ele tem uma legislação, o governo se preocupa sim com o trabalhador brasileiro, isso é um fato. E as leis trabalhistas, enfim, elas são muito complicadas e a maioria dos trabalhadores não tem acesso a elas. Existe alguma maneira de simplificá-las? Então, hoje com a internet, como nós falamos agora há pouco, até é bem fácil, até porque pode acessar a própria CLT, que seria a carta que conduz os direitos e deveres do trabalhador, ela pode ser acessada até na internet, com toda a tranquilidade. Logicamente que só ter o cuidado que está baixando mesmo a CLT, porque tem sites que não são seguros, mas isso para qualquer matéria, né? Então isso facilitou? Facilitou bastante, tem artigos, tem sites, muitos sites que se publicam todos os dias, nós mesmos atualizamos nosso site com casos pontuais para os direitos do trabalhador, estamos sempre atualizando para que o trabalhador busque sim uma forma de se atualizar e saber os direitos e os deveres que ele vai tendo com a empresa. O bom patrão quer o bem do empregado, o bom empregado quer o bem do bom patrão. É possível essa harmonia? Eu acho que é, Adriana. Eu acho que é e eu luto por ela todos os dias. Aliás, a minha missão nas empresas é justamente essa, para que um consiga ver o outro como um parceiro e não como duas partes separadas que se disputam direitos diversos. Ali o direito é o mesmo, deve ser o mesmo para um fim comum, que é o êxito da empresa. Se a empresa estiver saudável e bem, o empregado vai ser bem melhor remunerado e recompensado com toda a certeza. É assim, estamos jogando no mesmo time, estamos vestindo a mesma camisa, João e Maria, e não João contra Maria, e é por aí? Adriana, você fechou. Olha, ótimo, a sua colocação foi ótima. Vestindo a mesma camisa, é exatamente isso que a gente precisa nas empresas. Que os empregados vistam a mesma camisa, mas que a empresa também dê essa camisa igual para o empregado. Né? Que não tenha só de slogan, vamos vestir a mesma camisa. O Brasil trata mal os seus cidadãos com relação à justiça trabalhista, doutora? Eu acredito que não, Adriana, eu acredito que não. A questão da demora, se nós analisarmos para um ponto mais
é complexo, mas realmente poderíamos considerar que trata mal na medida em que a justiça ela vem, mas tardia. A gente até diz que às vezes a justiça, quando é tardia, ela não é mais justiça. Então, seria uma forma de maltratar, mas com a exclusão da questão da celeridade, que eu acredito que vai melhorar em muito, sim, com o peticionamento eletrônico. Temos varas aparecendo agora na Zona Leste, várias varas onde teremos diversos processos que são todos digitalizados e não mais o processo físico. Então, com isso, nós teremos uma celeridade, é uma forma de dar um melhor atendimento a essas pessoas que buscam a justiça do trabalho. Então, acredito que as melhoras estão vindo. Que bom, doutora. E sobre os médicos estrangeiros do programa do governo federal Mais Médicos? Por que está se criando tanta confusão? Tem alguma coisa errada? Então, Adriana, a verdade é que esse programa ele é totalmente político e ele devia ser um programa legal e social. Então, eu vejo ele como um programa político. Em agosto, o governo tomou essa medida, depois de tantas divulgações e movimentações na rua, requerendo não só melhora na saúde, mas como em outras áreas. E o nosso governo, assim, meio que precipitadamente, acabou tomando uma medida que nós realmente precisamos de mais médicos. Na periferia de São Paulo e de outras grandes cidades tem problema, sim, mas também nas cidades do interior, de Nordeste, que são carentes de profissionais, mas elas são carentes também de equipamentos médicos. Então, a verdade é que se estão trazendo médicos, não sei quais os cuidados que foram tomados para saber se esses médicos estão realmente capacitados para atender, mas enfim, estão passando por um treinamento. Agora o Ministério da Saúde está amparando e dando inclusive a revalidação para eles, então acreditamos que estejam sendo profissionais que estão sendo soltos para o mercado. Mas não precisamos só de médicos, nós precisamos de equipamentos. Claro. Adriana, o que você acha que o médico pode fazer se ele estiver num atendimento de emergência e ele não tiver uma medicação ou, por exemplo, esteto para ver sua pressão ou qualquer coisa parecida? Pois é. Mas é o que acontece em vários lugares do Brasil. Não existe equipamento, não existem as mínimas condições. Mas nós vemos com bons olhos a atitude do governo, pelo menos está tentando resolver, não da forma que nós acreditamos que fosse a correta. Esses profissionais estão vindo, eles são contratados através de uma OPA, que é uma organização pan-americana que vai contratar esses médicos em Cuba, que 90% são de Cuba, e o governo brasileiro repassa um valor para essa OPA repassar para o governo de Cuba remunerar esses profissionais. Então, quando o valor chega até a mão desse profissional, ele já rodou não só o Brasil como Cuba. Pois é. Ele sai por cada profissional hoje para o Brasil R$10 mil. Desse valor, o que chega para eles, me parece que está em torno de R$2 mil, que é o que eles estão chamando de abono. Então, nós vemos realmente como uma atitude que era necessária, mas muito mais política do que embasamento legal e propriamente social. E a contratação desses médicos estrangeiros fere os direitos dos médicos brasileiros? Nós entendemos que sim, Adriana, na medida em que os nossos médicos brasileiros que trabalham aqui legalmente hoje, nessas regiões ou em regiões similares, eles trabalham para a mesma instituição, que é o governo, a prefeitura, e eles ganham um salário X, tem férias, tem 13º, que nós acabamos de falar dele agora, e esses profissionais, me parece que eles não têm esses direitos assegurados. Então, eu vejo aí sim que está sendo subtraído de alguma forma algum valor deles. Muito embora os médicos que vêm de Cuba, eles devem até para eles ser uma alegria, porque sair de Cuba já é uma felicidade para eles, né? Porque infelizmente as condições lá são bem precárias, né? Com toda certeza. E os aposentados, doutora Ana, tem solução para que eles se tenham uma vida digna? Eu acredito que sim, mas nós precisamos também que o governo haja de alguma forma, até porque as pensões dos aposentados, elas hoje não têm como acompanhar o nosso dia a dia, a nossa inflação, então isso deveria ser revisto. O aposentado hoje, ele tem retirado da parcela da aposentadoria uma parte que é para o imposto de renda, algo que também não deveria ser revisto também, para dar condições sim para a nossa terceira idade. Afinal, todos nós um dia vamos ser idosos. Né? E com tudo isso que a gente está conversando e falando, existe alguma coisa que possa ser feita para que a justiça seja feita com rapidez e eficiência?
Existe, Adriana, eu acredito nisso, eu confio. Eu sou apaixonada pelo direito, então eu não posso deixar de acreditar que a nossa justiça tem melhor assim e vai melhorar. E eu já acredito nela, como falei agora há pouco, várias que vão ser abertas. Em 2014 já teremos aí na Zona Leste, são totalmente digitalizadas, então o processo vai ser com toda certeza muito mais célere. Então ela tem jeito sim, nós precisamos mexer e melhorar em muitas áreas, mas jeito ela tem. Vamos acreditar e continuar tendo fé? Claro, sempre, a gente não pode perdê-la nunca, Adriana. A fé movimenta, a fé movimenta a terra, movimenta a gente, os sonhos, viver, a gente precisa de tudo isso. Tudo, né? Acreditar, sempre acreditar. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar que não foi dito? Não falamos de férias, Adriana. Ai, férias! Isso é bom, final de ano está chegando, as férias, então... Todo mundo precisa de férias. E para que precisa de férias? Não só para receber, porque realmente as férias têm a previsão de o salário, o valor correspondente ao último salário, mais um terço constitucional daquele salário. E elas foram instituídas justamente para prevenir as doenças, não só mentais, um descanso físico, mental para o funcionário é fundamental para que ele retorne para a empresa com capacidade de dar realmente aquilo que ele se propôs a dar. Então, esse espaço de tempo que ele faz uma pausa, digamos assim, no seu labor, é uma forma de trazê-lo de novo, mas de uma forma revigorada. Que é assim que a gente volta, né? Quando a gente volta de férias, né? Mas não tem empregados, enfim, que preferem tirar essas suas férias em vez de desfrutá-las, não tiram em dinheiro, não é isso? É isso? Elas até, constitucionalmente, legalmente, até podem ser parceladas, as férias, que se diz as férias vendidas, né? Sim. Elas até podem, mas é uma questão que pode acontecer pontualmente e esporadicamente. Ele não pode ser persistente, justamente porque as férias prevêem, e elas foram instituídas para prevenir as doenças e a segurança do trabalho. Então, estaríamos sim arriscando a segurança ali de um trabalhador. Então, a lei se preocupa não só em lhe conceder essas férias, mas em fazer que ele use e goze essas férias, sendo até ele proibido, por exemplo, quando ele está em férias, de ele prestar serviços para outra empresa. Justamente pela preocupação de que ele volte para o trabalho revigorado, né? Que é isso que se pretende. Com todo o gás. Exatamente, prevenindo todo o reforço psicológico para poder novamente encampar a profissão normalmente. Porque se ele tira em dinheiro e sei lá, depois ele vai fazer mau uso disso, né? Porque ele vai gastar com remédios. Isso não é o legal, né, Adriana? Como eu falei, o legal mesmo existe um período que a gente chama de aquisitivo, que são os 12 meses que você fica trabalhando para a empresa, para poder depois ter a concessão das férias. Depois desses 12 meses, você prevê que você esteja sendo dispensado ou liberado para descansar. No Brasil, as férias trabalhistas são de 30 dias, e elas 30 dias corridos. Então, prevê-se também a antecipação do salário e um terço constitucional, que é justamente se avalia qual foi o último salário desse empregado e, diante desse último salário, tem um terço a mais na sua remuneração, para que ele possa exatamente poder fruir. Claro. Porque você liberar um funcionário e não ter um pagamento... aí não dá certo. Não dá certo. Existe alguma peculiaridade também. Funcionários são dispensados ou são notificados para gozarem as férias no período em que a empresa entende mais benéfico para ela. Ela vai avaliar ali, então, qual que é o melhor período da produção, se for uma indústria, ou se alguém tem para cobrir o trabalho desse funcionário, e ela determina esse período após esses 12 meses de aquisição para que ele tenha esse gozo das férias de 30 dias. Sim. Existem algumas peculiaridades, por exemplo, o estudante... os menores de 18 anos, eles devem gozar no período das férias escolares. Mas no demais, a empresa é que determina o período em casos pontuais, como se tiver família, para coincidir com a família o gozo das férias, justamente para que ele possa ter recreação com a família e voltar revigorado, física
e mentalmente. Olha só, muito importante então. Inclusive nós temos o site, né, Nil, da doutora, enfim, se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, tem o e-mail, entra no site lá que a doutora Ana responde tudo, Sim, não é isso? Não, nós respondemos mesmo. Nós temos um link lá em contato, então a pessoa pode deixar dúvida assim com telefone, com e-mail, que nós fazemos questão de responder assim, talvez não na celeridade que gostaríamos, mas logo que possível a gente responde a todas as dúvidas que ficarem aí no ar. Claro, dúvidas sempre temos, né, doutora? Com certeza, e é isso que nos motiva também a claro, procurar. Se a gente com não certeza. tiver dúvida, estamos plenos, né? A gente tem que ter dúvidas para continuar procurando, pesquisando, é assim que a gente se capacita. Mesmo. Doutora Ana, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para os nossos internautas? Continuem acreditando e tendo fé, como a Adriana falou agora há pouco. A fé move montanhas. Nunca desistam dos vossos sonhos e continuem acreditando que a conversa é o melhor caminho entre as relações contratuais, empresa e empregado. Então não deixe que aquela questão que está lhe incomodando chegar numa situação de limite. Sente, procure conversar com o seu superior hierárquico, traga a ele esse problema e tente dirimir antes de qualquer atitude. Fé e conversa. Muito bem, doutora, quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes para esclarecer, para tirar as nossas dúvidas, que é sempre muito bom. Sempre que possível voltarei, com toda certeza. Foi um prazer muito grande, Adriana, estar com você. Prazer foi todo nosso. Obrigada, viu? Obrigada a todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta, não sai daí.